Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa 11ª aula de Química e hoje o assunto é ácidos inorgânicos. E eu começo já essa aula com a brincadeira dessa conversa entre essas quatro coisas aqui desenhadas. Ácido, o que faz? Ioniza H+. E base, o que sabemos? Dissocia OH-. Memorizem essas brincadeiras aqui de perguntas e respostas, pois pode te ajudar em alguns conceitos. O de hoje, ácidos inorgânicos, o principal é o ácido ioniza H+. E aqui nessa reação genérica, uma reação química, já podemos dizer, este ácido HX ionizará H+. O ato de ionizar seria deixar disponível no meio aquoso, onde ele vai estar dissolvido. Mas, a princípio, um ácido apresenta esse Hzinho no começo da sua estrutura, por isso HX. A aula vai estar repleta desses HX e a lógica de como construir estes ácidos e as suas estruturas é o que vai ser cobrado nos exercícios. Portanto, vamos aqui de início dar uma separação rápida desses ácidos. Nessa primeira 3 colunas aqui, você tem um grupo chamado de oxoácidos. São ácidos que apresentam oxigênio. Oxoácidos. Já do outro lado, você tem um grupo que é chamado de hidrácidos. São os ácidos que não contêm oxigênio, ou seja, sem oxigênio, que é o que está escrito inclusive. São chamados de hidrácidos. São os dois grupos que nós vamos aqui estudar, os hidrácidos e os oxoácidos. Os oxoácidos, por serem mais complicadinhos, eu vou dar início por eles. E para você memorizar, você precisa memorizar esses ácidos que aqui eu vou especificar, que apresentam certos elementos químicos na sua estrutura. Elementos químicos esses que você vai decorar com essa frasezinha boba. Não como bolo. Claro, só pão sírio. Não como bolo. Claro, só pão sírio. Perceba que as partes que estão em negrito da palavra se remetem aos elementos químicos que eu quero que vocês decorem. Nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre, fósforo e silício. Não como bolo, claro, só pão sírio. Como são oxoácidos, vamos começar a colocar os oxigênios. E no caso aqui nós temos 3 oxigênios. O3. O3 quantas vezes? 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E O4? O4 3 vezes. O3 4 vezes. O4 3 vezes. Me desculpa, o trocadilho é para poder brincar com algumas riminhas. Vamos aqui organizar. Enquanto isso você vai, se tiver tempo na aula agora, você vai copiando, porque essas estruturas apresentam essa construção. O3 4 vezes e O4 3 vezes. Beleza? Memorizou? Colocando esses símbolos dos oxigênios, afinal são oxoácidos, agora vem os hidrogênios. Vamos lá. Começou com O3, certo? Então vai H1, H1, H2 e H3. Daqui a pouco eu vou falar rapidinho tudo isso, hein? H1, H2, H3. Por que vai até H3? Porque começou com O3 e agora vai terminar com 4, porque justamente também termina com O4. Então H1, H2, H3 e H4. Pronto, terminei. Eu fiz aqui pausadamente para vocês poderem acompanhar a construção desta história.
Se fôssemos numa lousa, ficaria um pouco mais prático, né? Porque eu preciso de velocidade aqui. Mas vamos lá, fazendo a regrinha das musiquinhas. Primeiro, não como bolo. Claro, só pão sírio. Nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre, fósforo e silício. Agora, nós temos os oxigênios para colocar, como eu tinha brincado com vocês, O3, 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 O4, 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 O3, 3, O3, 4 vezes, O4, 3 vezes. Hidrogênios, H1, H2, H3, porque começa com O3, H1, H2, H3, O4, porque termina com O4. Vamos alinhar aqui as coisas para ficar bonitinho para você visualizar. Esses são os ácidos ICO. E aqui vamos ao nome. Ácido nítrico, ácido carbônico, ácido bórico, ácido clórico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido silícico. Percebe que a estrutura do nome do elemento químico central faz parte do nome do ácido. O3 4 vezes, O4 3 vezes, H1 2 3, H1 2 3 4. H1 2 3 porque começa com O3, H1 2 3 4 porque termina com O4. Não como bolo, claro, só pão sírio. Faz isso várias vezes até você decorar essa listinha, meu caro, porque estes são ácidos orto. Percebe que eu coloquei entre aspas orto? O orto na palavra da química refere-se a um ácido direitinho, o ácido padrão, referência. Então todos esses ácidos são referência para toda a aula. Se você não decorar eles, você não vai entender nada depois, nos exercícios principalmente. Bom, feito esses primeiros ácidos, nós temos que partir para o ácido mais fraco. Essa terminação ácidos oso indica para nós, a terminação oso, que ele perdeu um oxigênio. De ico vai para oso. E aí nós temos um oxigênio a menos. Portanto, vamos lá colocar aqui as especificações deste ácido. O ácido nítrico agora pode existir na forma de nitroso. Ai que gostoso! Um ácido mais fraquinho. Eu coloco aqui os 2 oxigênios, percebe? Não são mais 3, são apenas 2 oxigênios. E aqui é importante ressaltar que isso só acontece com o nitrogênio, com o cloro, com o enxofre e com os fósforos. A estrutura dos outros não permite. Que aqui não vamos engrossar muito a nossa explicação, mas apenas indicar que perdeu um oxigênio, o ácido agora então é oso. Se existe o nítrico, existe o nitroso, ácido nitroso. Se existe o ácido clórico, então vai existir também o ácido cloroso, que tem um oxigênio a menos, por isso eu ponho O2. O mesmo agora para o enxofre. Se existe o ácido sulfúrico, perdendo um oxigênio, ou seja, ficando com O3, ele torna-se ácido sulfuroso. E o H3PO4, H continua 3. E os oxigênios não tem que perder um? Sim, de O4 vai para O3. Esse é o ácido fosforoso. Ácido fosforoso, né? Sem muitas brincadeiras. E destes 3 que aqui nós fizemos agrupadinhos, eles também podem virar outros 3 com um oxigênio a menos ainda. Percebe que aqui eu estou trabalhando, vou trabalhar agora com os ácidos hipooso. O que seriam esses hipooso? Seriam ácidos que perderam 2 oxigênios quando comparado com o orto. Perceberam? Então aqui eu vou copiar esses 3 e vou colocar aqui, mas como a regra diz, eu tenho que retirar 2 oxigênios. Então aqui, desses 3 só vai sobrar 1, destes 4, tirando 2 vai sobrar 2, e destes 4, tirando 2 vai sobrar 2 também. Ácido hipocloroso, ácido hipossulfuroso e ácido hipofosforoso.
Portanto, essa é a regra. Notou a importância de decorar os ácidos orto? Porque em cima dele você deriva o ácidos oso, do ico vai para o oso, ou do ico vai para o hipooso. Do ico para o oso perde um oxigênio. Do ico para o hipooso perde 2 oxigênios. Feito isso, você já sabe dar nome a todos eles e sabe também colocar a sua estrutura, no caso aqui a fórmula molecular. Alguns exercícios você já pode resolver. Por fim, nós temos os hidrácidos, que são ácidos que não têm o oxigênio, só apresentam o hidrogênio e um átomo principal que o compõe. No caso aqui, perceba que flúor, cloro, bromo e iodo são os 4 elementos químicos da tabela periódica na família 7A, que completam o seu octeto justamente com um hidrogênio. HF é o ácido fluorídrico. HCl é o ácido clorídrico, do estômago, inclusive. O ácido BR é o ácido bromídrico, ácido iodídrico, HI. Ácido CN é o ácido cianídrico e o H2S é o ácido sulfídrico. De todos esses, só o cianídrico merece uma atenção, porque o seu nome não tem muito a ver com a sua estrutura. Mesmo que cianídrico, né? Cianídrico, você pode pensar no CN que está ali, e de certa forma isso pode te ajudar. Mas o cianídrico deriva de ciano, que é uma cor azulada. Esse ácido foi utilizado em algumas épocas para fins não muito bons, onde, de certa forma, matavam as pessoas, deixavam elas azuis, que no caso da Segunda Guerra Mundial. Mas também existem outros nomes que derivam de outras histórias, né? Mas por enquanto, todos que eu falei, tirando o ácido cianídrico, apresentam sua nomenclatura baseada no elemento químico. Então, decorem apenas que no caso dos hídricos só apresenta essa terminação hídrico porque não tem o oxigênio. Ácido clorídrico, por exemplo, HCl, é diferente do ácido clórico, que também é diferente do ácido cloroso ou hipocloroso. Perceba que a presença do oxigênio, se tem ou não tem, faz diferença no finalzinho do nome. Tranquilos? Anotado tudo. Caso você tenha perdido alguma coisa, me desculpe aí se ficou um pouco na dúvida, me pergunta, mas a coisa é muito decorado agora, não tem muitas técnicas de entendimento aqui. Vamos passar para a segunda etapa da nossa aula, onde aqui eu vou apresentar algumas propriedades particulares dos ácidos. O primeiro deles é este ácido perico. Esse nome perico, ele acontece quando na estrutura lá em cima, que era aorto, a estrutura principal, é acrescentado mais um oxigênio. Perceba que eu só fui tirando oxigênios, agora eu vou colocar. Se você se recordar rapidamente, o ácido clórico, ele tinha como estrutura HClO3. Aqui nós temos o HClO4, ou seja, um oxigênio a mais comparado com o ico. Isso dá o nome perclórico. Da mesma forma existe o permangânico, o ácido permangânico. Em destaque aqui eu desenhei o ácido perclórico. Estrutura essa que vai ficar claro daqui a pouco, pois a gente vai trabalhar com a estrutura deles. Mas aqui eu destaco o cloro, que apresenta 3 ligações dativas. Os pares de elétrons vão construir essas dativas com oxigênios, enquanto que existe uma ligação simples com o oxigênio e o oxigênio com o hidrogênio. Essa estrutura aqui, ela vai ser compreendida agora com a explicação de como construir a fórmula estrutural. As regras para você construir uma fórmula estrutural são as seguintes. Primeiro, ligar o H ao oxigênio. Sempre que você olhar para um ácido, a fórmula dele, fórmula molecular, que é o que nós apresentamos até agora, não a estrutural, que é o desenho, na fórmula molecular você tem sempre um H e às vezes aparecem alguns oxigênios. Se não aparece oxigênio, você já sabe a estrutura. É só você pensar no elemento químico que está logo ao lado. Mas no caso dos com oxigênio, é importante lembrar H ligado a O. Essa é a primeira regra. H ligado a O. Na sequência, esse H ligado a O, ele vai se unir ao átomo central, que é aquele átomo em negrito que eu coloquei na musiquinha, do não como bolo, claro, só pão sírio.
Feito essas duas etapas, a terceira é completar os oxigênios com duplas ligações. Se sobrou ainda oxigênio, você completaria com duplas. E se ainda sobrou oxigênio, você faz a ligação dativa, pois provavelmente deve ter um par de elétrons livre. Confuso? Você vai ver que não. Vamos tentar fazer nesses 3 primeiros ácidos que aqui eu coloquei. Ácido nítrico. Ele é muito bom, porque a partir desse ácido nítrico nós vamos conseguir definir todas as regras dessa formulação de como construir a estrutura. Então eu vou colocar aqui H ligado a um oxigênio. Essa é a primeira regra. H ligado a O. Eu olho para o HNO3 e eu vejo que tem um H. Então tem que ligar esse H ao oxigênio. Essa é a primeira regra. Agora, qual é a segunda etapa? Ligar este grupo que eu acabei de confeccionar com o átomo central. E quem é o átomo central? É o nitrogênio. Então aqui eu vou confeccionar um nitrogênio. Muito bom. Bom, o nitrogênio, se você não se recorda, ele está na família 5A e ele quer fazer 3 ligações químicas. Eu já fiz uma. Percebe que está faltando 2? E olha para a terceira regra. Completar os oxigênios com duplas ligações. Então aqui nós vamos fazer uma ligação dupla com o oxigênio. O nitrogênio vai conseguir completar a sua estrutura formulando uma dupla ligação. Então aqui eu vou colocar um oxigêniozinho. Percebe que acabou as exigências do nitrogênio? O nitrogênio está feliz? Ele tem as suas 3 ligações, mas aparece um par de elétrons livres, certo? E eu tenho mais um oxigênio para utilizar. Eu usei 2, são 3 oxigênios na fórmula. Então, vamos construir a nossa ligação dativa, que vai especificar a posição deste último oxigênio. Eis que nós temos o ácido nítrico, HNO3. H ligado a O, essa estrutura no átomo central, completa com dupla ligação e faz uma dativa. No caso, necessário, porque nós temos 3 oxigênios para ligar. Fechada a estrutura, você já pode caminhar dessa forma nos outros exemplos que foram pedidos. Mas aqui vamos fazer mais um. Vamos copiar aqui rapidamente essa estrutura, que é a primeira que nós temos que dar início. H ligado a O. Percebe que o ácido carbônico ele apresenta 2 hidrogênios? Então eu preciso colocar mais um H ligado a O. Bom, a partir disso, a segunda regra diz que eu tenho que colocar esses grupos no átomo central, que no caso aqui vai ser um carbono. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui um carboninho. E esta outra estrutura também ligada ao carbono. Vou dar uma distância aqui para não ficar tão feio o desenho. Maravilha. Bom, o meu aplicativo aqui ele já produziu uns hidrogênios. Eu não quero esses hidrogênios aqui, então eu vou arrancá-los. Porque a sequência nossa é pensar apenas no nosso carbono. Agora, percebe que na estrutura, na fórmula molecular, perdão, H2CO3, eu usei essas duas primeiras regras, H ligado a O, H ligado a O, e os dois ligados ao átomo central. Está faltando um oxigênio, percebeu? Eu já usei 2, falta 1 para dar 3. Então nós vamos completar aqui a ligação desse carbono, formando uma dupla ligação com um átomo de oxigênio, que é o que falta. Assim nós finalizamos a estrutura do ácido carbônico, fórmula molecular em cima, fórmula estrutural embaixo. Com isso você já também consegue direcionar os exercícios sobre este ponto da aula. Agora vamos ao ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele tem 2 Hs. Então, mesma história, vamos colocar aqui H ligado a O, H ligado a O. Já usei 2 grupos HO, né? 2 hidrogênios. Bom, átomo central é o enxofre. Vamos ao enxofre. Vou colocar aqui o Szão e fazer a ligação destes 2 caras aqui. Muito bom. Percebe que faltam 2 oxigênios? E o enxofre, se você olhar bem, ele está na família 6A. Ele só quer fazer 2 ligações. E agora? Percebe que você está esquecendo um detalhe? O enxofre
ele tem outros dois pares de elétron que podem fazer dativas. Opa, você vê que eu estou pulando a terceira regra, que falava da dupla ligação, para contemplar os outros oxigênios, para utilizar os oxigênios. Eu posso pular, não fazer a dupla e fazer a dativa. Ou como no caso do ácido carbônico, que eu só fiz a dupla e parei por ali, não fiz dativas. O nitrogênio, no caso do ácido nítrico, ele passa por todas as regras. O ácido carbônico passa pelas primeiras 3 regras. E o ácido sulfúrico vai pegar as 2 primeiras e a última regra, que é a da dativa. O importante é completar as ligações. Então aqui nós vamos fazer uma dativa para um oxigênio para um lado e para esse oxigênio aqui para o outro lado. Com isso, essas dativas simbolizariam a utilização daqueles pares de elétrons livres. E eis que temos a estrutura do ácido sulfúrico, H2SO4. Essas são as regras para a construção das estruturas. Exercite isso na listinha que eu mandei e, por favor, tire as dúvidas, hein? Porque esse assunto é muito importante, essencial para a química, pois estamos trabalhando com um dos grupos mais importantes, os ácidos. Agora, paralelamente, vamos pegar essas estruturas aqui que são um pouco complicadas, por isso que eu já apresentei de antemão. Justamente daquele ácido que o nome é meio bizarro, né? O ácido cianídrico. Aqui está ele, inclusive. O ácido cianídrico, ele apresenta HCN na sua estrutura e ele tem um carbono formando uma tripla ligação com o nitrogênio. O nitrogênio fica feliz com essa tripla ligação, pois ele precisa de fato de 3 ligações. Agora o carbono, como precisa de 4, ele precisa fazer essa ligação a mais com o hidrogênio ao lado. E essa é a estrutura do ácido cianídrico, o HCN, os hidrácidos que nós aprendemos. Logo ao lado, percebe que eu encaixei no meio entre o carbono e o hidrogênio um oxigênio, e esse oxigênio é que dá o nome ciânico, ácido ciânico. Justamente a presença do oxigênio tira a terminação hídrico e põe ico. Se você não se atentou, perceba isso. A terminação de hidrácidos é hídrico. E a terminação de oxoácidos é ico. De hídrico vai para ico, ciânico. Justamente pela presença desse grupo HO. Agora, logo abaixo, se você tomar a devida atenção, só foi trocado o oxigênio pelo enxofre. Quando você troca o oxigênio pelo enxofre, a química ensina o acréscimo do nome til. Exatamente, você está vendo ali o til. Til ácido. Esse til ácido é uma indicação de que tem um enxofre no lugar do oxigênio. Portanto, sempre que o til estiver presente, saiba que existe um enxofre no lugar do oxigênio. Esse é o ácido tilciânico. E por fim, o isociânico, que é um ácido um pouco diferente do ácido ciânico. A terminação iso, ela traz esse caráter de parecido, quase igual. Iso de igual. E esse isociânico, a única diferença é que o oxigênio foi lá no nitrogênio, buscando uma dativa com aquele par de elétrons livre. E o hidrogênio se liga diretamente no carbono. Portanto, o ácido isociânico, ele se encaixa como quase que um hidrácido, pois o seu H não está ligado ao oxigênio, mas sim ao carbono. Probleminhas, detalhes, mas que são importantes ressaltar. Não são tão cobrados assim em questões de vestibulares, mas é importante deixar aqui anotado para você ter um belo de um resumo. Aliás, faça um resumo, viu? Os exercícios que você tem vão fornecer a possibilidade de você construir uma listinha de resumo muito importante para você. Essa é a ideia desses exercícios dessa aula. Muito bom. Passamos por muitos nomes, né? Tenho certeza que você vai ter que assistir essa aula mais de uma vez. Por fim, o mais difícil é o ácido piroico ou ácido diico. Piro, ficou doidão, gente. O ácido piro alguma coisa, ico, como o caso do ácido pirossulfúrico, é o exemplo que eu vou abordar para explicar essa denominação. É um ácido que aparece quando uma reação química ocorre entre duas moléculas deste ácido.
Agora que nós já aprendemos a desenhar as estruturas, vamos aqui especificar as estruturas com as suas dativas, como nós aprendemos, colocando as setinhas, onde simbolizaria de fato as nossas estruturas. Aqui deixa eu tirar e corrigir aqui, tem um oxigênio só. Maravilha. Agora está tudo certinho. O nosso ácido piro, qual que seria a lógica dele, né? Pirosulfúrico. Ele sempre acontece quando você busca o dobro do ácido orto e tira uma água. O dobro do ácido orto e tira uma água. Aqui eu peguei o ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico, olha só, multiplicado por 2, o que ele geraria? Vamos fazer uma distributiva. Ó. 2 vezes H2 dá H4. 2 vezes S dá S2. E 2 vezes O4 dá O8. Essa estrutura em negrito ela não existe. Eu só estou inventando para você entender o dobro. O dobro do ácido, agora tira uma água. O dobro do ácido tira uma água. H4 vai para H2 e O8 vai para O7. Percebe que a estrutura final que é produzida aqui, ela apresenta H2S2O7. E esse H2 só está H2 porque outros 2 hidrogênios foram embora na água. E o O7 não é O8 porque um oxigênio foi para completar a molécula de água. O que de fato acontece vai ficar claro nessa análise estrutural. Eu aqui desenhei 2 ácidos sulfúricos, respeitando a lógica das suas ligações, e a partir daqui perceba que existe uma interação de polaridade, podemos dizer até ligação de hidrogênio aqui. O hidrogênio interage com esse oxigênio e esse oxigênio interage com esse hidrogênio. De fato, é uma interação do tipo ligação de hidrogênio. Essa interação ela deve acontecer até o ponto de que essa estruturinha aqui, ó, que eu vou estar circulando, olha só, não parece uma molécula de água? O hidrogênio e o oxigênio? Pois é justamente essa estrutura que está aqui, olha só, que foi formada, um oxigênio com 2 hidrogênios. A hora que essa estrutura sai na forma de molécula de água, o resto da estrutura dos 2 ácidos se une, formando essa coisa muito louca aqui, que é o ácido pirosulfúrico, o dobro menos água. Percebe que a sua estrutura tem 2 hidrogênios, como nós pensamos, 2 enxofres, e apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oxigênios, coincidindo perfeito com essa reação aqui resumida. Não há necessidade de você se debruçar tanto nessa última regra, por isso que eu coloquei ela para o final. Os ácidos piroico são muito importantes quando nós vamos estudar na biologia os ácidos derivados de fósforo. O ATP, por exemplo, é uma molécula que você vai encontrar na biologia. E a forma com que os ácidos fosfóricos se unem são nessa maneira. Por isso aqui é abordado no ensino médio, para a coisa não ficar tão nebulosa depois na faculdade. Mas a junção entre 2 ácidos com a eliminação de uma água cria essa conexão que geram piroácidos, ácidos pirosulfúrico ou pirofosfórico. É isso, gente. Qualquer dúvida com relação à nomenclatura, volte os vídeos, me pergunte, pois são várias coisas a serem decoradas. Não se assuste se você não conseguir resolver de primeiro exercício, porque isso é uma coisa que vai ser colocada na sua memória ao longo dos anos, ao longo do seu ensino médio. Então, faça com carinho a lista, como eu tinha mencionado, pois isso vai gerar um resumo belo para você, com as estruturas desenhadas e com as nomenclaturas de todos os ácidos possíveis. É isso, gente. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.